Elivaldo Barbosa, o governo do estado fez um empréstimo de 600 milhões de reais ano passado, fez o contrato com a Caixa, foi pago 307 milhões. Os 293 milhões restantes, Elivaldo Barbosa, foram agora bloqueados por determinação da Justiça Federal no estado do Piauí. Correto. A razão do bloqueio do contingenciamento judicial está relacionada à prestação de contas ainda em fase de análise pela Caixa Econômica Federal. O certo é que esse financiamento, o Finisa 1, está aí com dificuldades judiciais. Muito embora, Joelson, a equipe econômica do governo revele confiança da liberação da outra parcela e desvincula totalmente esse primeiro financiamento de um outro, já assinado com a Caixa Econômica sem o aval da União, no valor de 315 milhões de reais. Finisa 2. Finisa 2, então exatamente. Tem Finisa 1, que é um empréstimo, 600 milhões. Finisa 2, que é outra história, 315 milhões. Correto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com a outra. Na visão do governo, faz inclusive projeções para a aplicação de recursos dessas duas operações de crédito. Uma com aval da União, a outra sem o aval da União. Embora com a mesma instituição financeira, no caso, a Caixa Econômica Federal. Vamos acompanhar aqui na reportagem de Elivaldo Barbosa. A decisão liminar é da juíza Marina Rocha Cavalcante, titular da 5ª Vara Federal do Piauí, e é resultado de ação popular impetrada pelo advogado Walter Rebelo. Determina a suspensão de desembolso da segunda parcela de contrato de empréstimo Finisa 1 entre Governo do Estado e Caixa Econômica Federal, no valor de 293 milhões de reais. A decisão liminar questiona o uso indevido dos recursos já liberados pela Caixa na primeira parcela do empréstimo. O procurador-geral do Estado, Plínio Clerton Filho, promete recorrer da decisão da juíza federal. O governo do Estado reage de forma tranquila. Essa decisão ela não teve uma alteração na situação de fato do fato que está ocorrendo em relação aos contratos. De acordo com o Procurador-Geral do Estado, a segunda parcela do financiamento está vinculada à prestação de contas da primeira, de 307 milhões de reais, ainda em análise na Superintendência da Caixa Econômica em Teresina. No entendimento da Procuradoria-Geral do Estado, a liberação da segunda parcela do primeiro empréstimo, de 600 milhões de reais, não está condicionada ao contrato Finisa 2, de 315 milhões de reais. Sobre esse empréstimo, o governo do Estado aguarda para hoje cumprimento por parte da Caixa Econômica Federal de ordem judicial do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que determina o imediato cronograma de desembolso do financiamento Finisa 2. O contrato já foi assinado entre Governo do Estado e Caixa Econômica. O contrato Finisa 1 é um contrato, inclusive, que não tem garantias da União. O contrato Finisa 2, a seu turno, tem garantia da União. São dois contratos diversos, com sistemas de garantia diversos e que não se relacionam do ponto de vista jurídico. Eles não têm relação, as verbas de um independem das verbas do outro. Se usa diferentemente. Então, não há qualquer tipo de relacionamento entre os dois contratos. Plínio Clerton também explica que os investimentos têm destinação exclusiva para investimentos, nada de custeio com despesa de pessoal. Os contratos, eles permitem, eles só permitem utilização para despesas de capital. As despesas de capital, juridicamente falando, são investimentos, são obras, principalmente obras ou ações estruturantes que atribuem valor a uma determinada ação governamental, a uma reforma, a uma construção. Então, basicamente, o recurso é usado para isso. Tá aí, Elivaldo Barbosa, são dois contratos, Finisa 1, 600 milhões, Finisa 2, 315 milhões, contratos independentes, empréstimos independentes, embora Governo do Estado e Caixa no Finisa 1, Governo do Estado e Caixa no Finisa 2. Agora, para você entender melhor em casa, nós vamos trazer aqui a seguinte informação sobre os dois contratos. E aí nós vamos explicando cada um deles. Bom, primeiro empréstimo que o governo fez junto à Caixa Econômica foi o Finisa 1.
O valor dele, 600 milhões de reais. Isso aqui é um contrato. Finisa 2 foi outro contrato, 315 milhões de reais. São dois contratos diferentes entre governo e Caixa, tanto que, Elivaldo Barbosa, foram assinados em datas diferentes. No caso do Finisa 1, tá aí, vai aparecer a data, 27 de junho de 2017, que contou logo com a liberação de 307 bilhões de reais tirados desses 600 milhões aqui. 27 de junho de 2017, contrato do Finisa 1, que já liberou, repito, 307 milhões. O Finisa 2 foi assinado em outra data, dia 29 de janeiro já de 2018. Gilberto Ock, então presidente da sede da PPM. Sede da PPM, foi feito tudo lá. 315 milhões de reais. Até aqui não foi liberado nada desses recursos dos 315 milhões do Finasa 2, que, repito, é diferente do contrato do Finasa 1. Exatamente. No Finasa 1, Finisa. Não é Finasa, é Finisa. Finasa? Finasa era o quê, hein? Finasa era... Não, Finase era o nome do jogador. Finisa. Vamos lá, Finisa 1. Vamos lá, Finisa 1. Então lá, houve o bloqueio de 293 milhões de reais. Foi pago 307 milhões, no Finisa 1, bloqueados 293 milhões. Por que foi bloqueado? Porque há um problema na prestação de contas desses 307 milhões. Correto, Livaldo? Correto. Foi feita uma prestação de contas, aí encontrou-se imperfeições e questionamentos, e o governo está programando, refez, melhor dizendo, a prestação de contas, já enviou para a Caixa Econômica Federal, que está em processo de análise. Informação extraoficial dá conta de que essa papelada toda, são mais de 10 mil itens, assim, entre extratos bancários, certidões, declarações, empenhos, são mais de 10 mil volumes. Bom, isso aí, documentos, melhor dizendo, 10 mil documentos. Bom, isso aí está em fase de liberação e, segundo informações extraoficiais, está mais ou menos ali pela metade. E uma expectativa de conclusão dessa análise, para saber se está ou não condizente com o contrato, deve ser concluída aí daqui a uns 20 dias, a no máximo 30 dias. Termina a prestação de contas. Correto. E o que é que está sendo dito? É que o fato de ter tido problema na prestação de contas desses 307 milhões, que impedem a liberação da segunda parcela do Finisa 1, não pode atrapalhar o Finisa 2, que é outro contrato, que é esses 315 milhões aqui. Esse dinheiro precisa ser liberado independente da prestação de contas daquele. Inclusive o STF já tem lá o pedido feito ao ministro Luiz Edson Fachin, que determinou que a Caixa diga até hoje, que hoje é o prazo, como vai liberar esses 315 milhões de reais. O ministro Luiz Edson Fachin disse: ô Caixa Econômica, diga para o governo do Estado, eu quero saber também, que dia que vai sair esses 315 milhões aqui do Finisa 2. Se é de uma vez, se é duas parcelas, três, diga lá, passa aí o cronograma. Porque ele entendeu que esse contrato aqui é um contrato, este outro é outro. E sabe quem entendeu da mesma maneira, Elivaldo Barbosa? A própria juíza Marina Cavalcante, que na decisão que foi divulgada ontem, ela disse o seguinte: olha, eu entendo que, de fato, se há problema na prestação de contas de 307 milhões do Finisa 1, tem que bloquear a segunda parcela do Finisa 1. Exatamente. Mas o Finisa 2, na minha opinião, não deve passar por embaraços. Tem que ser liberado. Está na decisão da juíza Marina Cavalcante, porque no pedido de liminar havia o pedido que se bloqueasse tudo. Isso joga por terra argumento de que, não, essa decisão judicial, essa decisão monocrática, em caráter liminar da juíza, acaba prejudicando o Estado a ponto de impedir a entrada de recursos aqui no Piauí. Não, isso aí é exatamente por conta de uma pendência que existe. Isso a Caixa Econômica já faz. Exato. Independente da decisão, ela não ia liberar a segunda parcela sem a primeira estar toda já legalizada ou concluída na sua prestação de contas, né? É verdade. Então, fique claro, espero que você tenha compreendido também que Finisa 2 é um contrato separado, tanto o ministro Edson Fachin contra a ministra, a juíza Marina Cavalcante, entendem que esse contrato Finisa 2 não pode sofrer prejuízos porque há problemas na primeira parcela do Finisa 1. Então o dinheiro precisa chegar, o ministro pediu essas explicações da Caixa e a Caixa prometeu para hoje a liberação do cronograma. Como serão liberados os 315 milhões? Exatamente, e aí esperar
o anúncio da Caixa para dar cumprimento a essa decisão judicial do ministro Edson Fachin e aí aguardar aí com muita expectativa que essa pendência seja resolvida e esse recurso possa ser liberado para o estado do Piauí.